Muito bem. Agora perguntas. Por favor, não façam declarações. Apenas façam perguntas porque somos muitos e não temos tanto tempo assim. Então, por onde começo? Vou começar pelo lado esquerdo. Tenho uma preferência pela esquerda. Sim, você sabe, Vamos lá. Sim, vá em frente. Obrigado, Jeffrey Sachs. Da República Tcheca, estamos felizes em tê-lo aqui. Temos um problema. Fomos amaldiçoados por uma bruxa que contou a UE, e a UE está bagunçada, então não será melhorada até 2029. Mas o que devemos nós, os centro-europeus, fazer nesse meio tempo, especialmente se os alemães não votarem o suficiente em Sarah Wagenknecht? Devemos criar algum tipo de neutralidade para a Europa Central. O que você sugeriria que fizéssemos? Em primeiro lugar, todos os meus netos são tchecos, quero que você saiba. E Sônia nasceu na República Tcheca e é cidadã tcheca, então estamos muito orgulhosos. Sou o cônjuge acompanhante nisso, mas sou um aspirante a tcheco. A Europa precisa ter uma política externa que seja uma política externa europeia. E precisa ser uma política externa realista. Realista não é ódio. Realista é, na verdade, tentar entender ambos os lados e negociar. Existem dois tipos de realistas: realistas defensivos e realistas ofensivos. Meu querido amigo John Mearsheimer, que é um realista ofensivo, somos muito próximos e eu o adoro. Mas acredito mais do que ele que você deve conversar com o outro lado e encontrar uma maneira de chegar a um entendimento. E assim, basicamente, a Rússia não vai invadir a Europa. Este é o ponto fundamental. Pode chegar até o rio Dnieper. Não vai invadir a Europa. Mas há questões reais. A principal questão para a Rússia era os Estados Unidos, porque a Rússia, como uma grande potência e a maior potência nuclear do mundo, estava profundamente preocupada com a unipolaridade dos Estados-Man desde o início. Agora que isso aparentemente está possivelmente terminando, a Europa tem que abrir negociações diretamente com a Rússia também, porque os Estados Unidos rapidamente perderão o interesse e você vai conviver com a Rússia pelos próximos milhares de anos. Ok, então o que você quer? Você quer garantir que os Estados Bálticos estejam seguros. A melhor coisa para os Estados Bálticos é parar com a russofobia. Isso é o mais importante. A Estônia tem cerca de 25% de cidadãos russos ou cidadãos de língua russa, russos étnicos. A Letônia o mesmo. Não provoque o vizinho. É só isso. Isso não é ouvido. Realmente não é ouvido. This is not heard. It really isn't heard. And again, I want to explain my point of view. E novamente quero explicar meu ponto de vista. Eu ajudei esses países, os que estou mencionando, tentando aconselhar. Não sou inimigo deles, não sou marionete de Putin, não sou apologista de Putin. Trabalhei na Estônia. Eles me deram, acho que a segunda maior honra civil que um presidente da Estônia pode conceder a um não nacional, porque eu projetei o sistema monetário deles em 1992. Então estou dando-lhes conselhos. Não fiquem aí, Estônia, e digam que queremos desmembrar a Rússia. Não façam isso. Não é assim que se sobrevive neste mundo. Você sobrevive com respeito mútuo, na verdade. Você sobrevive na negociação, você sobrevive na discussão. Você não proíbe a língua russa. Não é uma boa ideia quando 25% da sua população tem o russo como primeira língua. Não está certo. Mesmo que não houvesse um gigante na fronteira. Não seria a coisa certa a fazer. Você teria isso como uma língua oficial. Você teria a língua nas escolas primárias. Você não antagonizaria a Igreja Ortodoxa Russa. Então, basicamente, precisamos nos comportar como adultos. E quando eu digo constantemente que eles estão agindo como crianças,
Sônia sempre me diz que isso é injusto com as crianças, porque isso é pior do que crianças. Temos uma neta de 6 anos e um neto de 3 anos, e eles realmente fazem as pazes com seus amigos. E não dizemos a eles para irem ridicularizá-los amanhã e todos os dias. Dizemos para irem dar um abraço e brincar. E eles fazem. Isso não é difícil. A propósito, bem, de qualquer forma, não vou insistir no ponto. Obrigado. Então elejam um novo governo. Não, eu não deveria dizer isso. Tudo o que devo dizer é mudar a política. I shouldn't say that. All I should say is change policy. I don't want to have a politically. Does that work? Yeah. Hi, my name's Kira. I'm a reporter with the Brussels. Isso funciona? Sim. Oi, meu nome é Ciara, sou repórter do Brussels Times. Obrigada pela palestra fascinante, Geoffrey. Eu só queria te perguntar sobre as declarações de Trump sobre querer que os membros da OTAN aumentem seus gastos em 5%. Agora estamos vendo muitos países se esforçando para provar que vão fazer isso, incluindo a Bélgica. Dado que a Bélgica também é a sede da OTAN, eu queria te perguntar qual seria a resposta apropriada a essas declarações por parte dos membros da OTAN. Obrigada. Nós não vemos exatamente da mesma forma essa questão. Então deixe-me dar minha própria opinião. Minha primeira recomendação, com todo respeito a Bruxelas, é mover a sede da OTAN para outro lugar. Estou falando sério, porque uma das piores partes da política europeia agora é a completa confusão entre Europa e OTAN. São completamente diferentes, mas se tornaram exatamente a mesma coisa. A Europa é muito melhor que a OTAN, na minha opinião. A OTAN nem é mais necessária. Eu a teria encerrado em 1991, mas como os ECA a viam como um instrumento de hegemonia, não como uma defesa contra a Rússia, ela continuou depois disso. Mas a confusão da OTAN e da Europa é mortal, porque expandir a Europa significava expandir a OTAN. Ponto final. E essas deveriam ter sido coisas completamente diferentes. Então este é o primeiro ponto. Minha própria visão, novamente, com todo respeito a Michael, tivemos apenas uma breve conversa sobre isso, é que a Europa deveria basicamente ter sua própria política externa e sua própria segurança militar, sua própria autonomia estratégica, assim chamada. E deveria. Eu sou a favor disso. Eu dissolveria a OTAN, e talvez Trump vá fazer isso de qualquer maneira. Talvez Trump vá invadir a Groenlândia. Quem sabe? Então você realmente vai descobrir o que a OTAN significa. Então eu realmente acho que a Europa deveria investir em sua segurança. 5% é extravagante, ridículo, absurdo, completamente absurdo. Ninguém precisa gastar algo próximo a esse valor. 2 a 3% do PIB, provavelmente nas circunstâncias atuais. O que eu faria, aliás, é comprar produção europeia. Porque, na verdade, estranhamente, infelizmente, neste mundo, e é uma verdade verdadeira, mas é lamentável, então não estou defendendo isso, muita inovação tecnológica deriva do setor militar, porque os governos investem no setor militar. Então Trump é um vendedor de armas. Você entende isso? Ele está vendendo armas americanas. Ele está vendendo tecnologia americana. He is selling American technology. Vance told you a few days ago, don't even... Vance te disse há alguns dias para nem pensar em ter sua própria tecnologia de IA. Então, por favor, entenda que esse aumento nos gastos é para os Estados Unidos, não para você. Nesse sentido, sou completamente contra essa abordagem. Mas eu não seria contra uma abordagem em que a Europa gastasse de 2 a 3% do PIB para uma estrutura de segurança europeia unificada e investisse na Europa e na tecnologia europeia, sem que os Estados Unidos ditassem o uso da tecnologia europeia. É tão interessante. É a Holanda que produz as únicas máquinas para semilitografia ultravioleta extrema. Extreme ultraviolet lithography. It's ASML. É a ASML. Mas os Estados Unidos determinam todas as políticas da ASML. A Holanda nem sequer tem uma nota de rodapé. Eu não faria isso se fosse você, entregar toda a segurança aos Estados Unidos.
Eu não faria isso. Eu teria a sua própria estrutura de segurança para que você também possa ter sua própria estrutura de política externa. A Europa representa muitas coisas que os Estados Unidos não representam. A Europa representa a ação climática. Aliás, com razão, porque nosso presidente está completamente fora de si nesse assunto. E a Europa representa a decência, a social-democracia como um ethos. Não estou falando de um partido, estou falando de um ethos de como a igualdade de vida ocorre. A Europa defende o multilateralismo, a Europa defende a Carta da ONU. Os Estados Unidos não defendem nenhuma dessas coisas. Você sabe que nosso secretário de Estado, Marco Rubio, cancelou sua viagem à África do Sul porque na agenda estavam igualdade e sustentabilidade. E ele disse, não vou me envolver nisso. Isso é um reflexo honesto do profundo libertarianismo anglo-saxão. Igualitarismo não é uma palavra no léxico americano. Desenvolvimento sustentável, de jeito nenhum. Você provavelmente sabe, aliás, que dos 193 Estados-membros da ONU, 191 apresentaram planos de ODS como revisões nacionais voluntárias. 2 não apresentaram, Haiti e os Estados Unidos da América. Presented as voluntary national reviews. 191. 2 have not. Haiti and the United States of America. The Biden administration wasn't even allowed to. A administração Biden nem sequer tinha permissão para dizer Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Tesouro tinha uma política de não dizer Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ok, menciono tudo isso porque você precisa de sua própria política externa. Eu publico um relatório, 2 relatórios a cada ano. O Relatório Mundial da Felicidade. E 18 dos 20 principais países, se me lembro corretamente, são europeus. Esta é a mais alta qualidade de vida em todo o mundo. Então você precisa de sua própria política para proteger essa qualidade de vida. Os Estados Unidos estão bem abaixo no ranking. E o outro relatório, onde está meu colega Guillaume? Ele está em algum lugar na sala. Ali está ele. Guillaume Lafortune é o autor principal do nosso relatório anual de desenvolvimento sustentável. E quase todos os 20 principais países são europeus, porque vocês acreditam nessas coisas. E é por isso que vocês são os mais felizes, exceto em geopolítica, mas em qualidade de vida. Então vocês precisam de sua própria política externa, mas não terão isso a menos que tenham sua própria segurança. Simplesmente não terão. E a propósito, 27 países não podem ter cada um sua própria política externa. Isso é um problema. Vocês precisam de uma política externa europeia e de uma estrutura de segurança europeia. E a propósito, embora Michael me assegure que está morto, eu era o maior fã da OSCE e acredito que a OSCE é o quadro adequado para a segurança europeia. Poderia realmente funcionar. Obrigado. Muito obrigado. Sim, ok. Bem, obrigado, professor. Eu sou da Eslováquia e meu primeiro-ministro, Robert Fico, quase foi morto a tiros porque as opiniões que você tem são semelhantes às dele. Sim, nós somos, como Eslováquia, um dos poucos países na União Europeia que está conversando com os russos. Há 2 meses eu estava conversando com o Sr. Medvedev. Em 2 semanas estarei conversando na Duma com o Sr. Slutsky, que é o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Rússia em Moscou. Talvez minha pergunta seja, qual seria sua mensagem para os russos neste momento? Porque pelo que ouvi, eles estão em uma onda vitoriosa. Eles não têm razão para não conquistar o Donbass, porque esse é o objetivo de guerra deles. E o que Trump pode oferecer a eles para parar a guerra imediatamente? Qual seria a mensagem para os russos da sua parte? Muito obrigado. Muitas coisas importantes estão agora em oferta e na mesa, e acredito que a guerra terminará rapidamente por causa disso. Isso será pelo menos uma bênção em um momento muito, muito difícil.
Exatamente qual será o acordo, eu acho, agora é apenas uma questão das questões territoriais. Isso é se serão os 4 oblas completos, incluindo todo o Kherson e Zaporizhia, ou se será na linha de contato, e como tudo isso será negociado. Não estou na sala das negociações, então não posso realmente dizer mais. Mas a base será que haverá concessões territoriais, neutralidade e garantias de segurança para a Ucrânia, para todas as partes. For Ukraine, for all parties, there will be, at least with the US, an end of the... Haverá, pelo menos com os dados leis, um fim para as sanções econômicas. Mas o que conta, é claro, é a Europa e a Rússia. Acho que há, e talvez haverá, uma restauração das negociações de armas nucleares, o que seria extraordinariamente positivo. Acho que há questões tremendamente importantes para a Europa negociar diretamente com a Rússia. E, portanto, eu incentivaria o presidente Costa e a liderança da Europa a abrir discussões diretas com o presidente Putin, porque a segurança europeia está em jogo. Conheço os líderes russos, muitos deles muito bem. Eles são bons negociadores, e vocês devem negociar com eles. E vocês devem negociar bem com eles. Eu lhes faria algumas perguntas. I would ask them some questions. I would ask them what are the security guarantees. Eu perguntaria a eles, quais são as garantias de segurança que podem funcionar para que esta guerra termine permanentemente? Quais são as garantias de segurança para os Estados Bálticos? O que deve ser feito? Parte do processo de negociação é realmente perguntar ao outro lado sobre suas preocupações. Não apenas para saber o que eles sabem, como você acha que é verdade, mas realmente para perguntar. Temos um problema real, temos uma preocupação real. Quais são as garantias? Bem, eu também quero saber as respostas. A propósito, conheço o Sr. Lavrov, ministro Lavrov, há 30 anos. Eu o considero um brilhante ministro das relações exteriores. Converse com ele, negocie com ele, obtenha ideias, coloque ideias na mesa, coloque ideias contrárias na mesa. Não acho que tudo isso possa ser resolvido apenas pela razão pura. Você resolve guerras negociando e entendendo quais são as questões reais e não chama o outro lado de mentiroso quando eles expressam suas questões. Você trabalha para entender quais são as implicações disso para o benefício mútuo da paz. Então a coisa mais importante é parar de gritar, parar de incitar a guerra e discutir com os homólogos russos. E não implore para estar à mesa com os Estados Unidos. Você não precisa estar na sala com os Estados Unidos. Você é a Europa. Você deve estar na sala com a Europa e a Rússia. Se os Estados Unidos quiserem participar, tudo bem, mas implorar não. E a propósito, a Europa não precisa ter a Ucrânia na sala quando a Europa conversa com a Rússia. Você tem muitas questões diretas. Não entregue sua política externa a ninguém, nem aos Estados Unidos, nem à Ucrânia, nem a Israel. Mantenha uma política externa europeia. Esta é a ideia básica. Hans Neuhoff, do grupo político Southernist neste parlamento. Alternativa para a Alemanha como partido político. Em primeiro lugar, deixe-me agradecer, Sr. Sachs, por estar aqui e compartilhar suas ideias conosco. E esteja certo de que muitas de suas ideias e as de seu colega, John Mearsheimer, foram bem recebidas por grupos políticos aqui e foram integradas em nossa agenda. Eu compartilho amplamente suas opiniões. No entanto, há uma questão em relação ao relato histórico que você deu, onde eu gostaria de entrar em alguns detalhes. Isso diz respeito ao início da expansão da OTAN. Você relatou do site What Gorbachev Heard que há muitas citações de Genscher, por exemplo, de que a OTAN não se moverá 1 centímetro para o leste. Agora, o Tratado 2+4 foi assinado em setembro de 1990, certo? Em Moscou. Naquela época, o Pacto de Varsóvia ainda existia, e países como Polônia, Hungria e Tchequia não faziam parte das negociações para o Tratado 2+4. O Pacto de Varsóvia realmente se dissolveu em julho de 1991, e a União Soviética se dissolveu em dezembro de 1991.
Portanto, ninguém presente nas negociações poderia falar por Polônia, Hungria ou Eslováquia que eles não tentariam se tornar membros da OTAN uma vez que a situação geral tivesse mudado. O contra-argumento que precisamos abordar é que era a vontade desses países, Polônia, Hungria e Eslováquia, que eles queriam se juntar à OTAN por causa da própria história que tinham com a União Soviética. E claro, a Rússia ainda era percebida de certa forma como sucessora da União Soviética. Então, como você contraria esse argumento? I have no doubt of why Hungary, Poland. Não tenho dúvida de por que Hungria, Polônia, República Tcheca e Eslováquia quiseram se juntar à OTAN. A questão é, o que os Estados Unidos estão fazendo para promover a paz? Porque a OTAN não é uma escolha da Hungria, Polônia, República Tcheca ou Eslováquia. A OTAN é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos. E a questão é como vamos estabelecer a paz de uma maneira confiável. Se eu tivesse tomando essas decisões naquela época, teria acabado com a OTAN completamente em 1991. Quando esses países solicitaram a OTAN, eu teria explicado a eles o que nosso secretário de Defesa, William Perry, disse, o que nosso principal estadista, George Kennan, disse, e o que nosso último embaixador na União Soviética, Jack Matlock, disse. Eles disseram, bem, entendemos seus sentimentos, mas não é uma boa ideia porque poderia provocar uma nova Guerra Fria com a Rússia. Então é assim que eu teria respondido. Quando esses países se juntaram na primeira onda, não acho que foi tão consequente, na verdade, exceto que fazia parte de um projeto maior. E o projeto já estava delineado em 1994. Há um livro muito bom de Jonathan Haslam, publicado pela Harvard University Press, chamado Hubris, que fornece uma documentação histórica detalhada passo a passo do que aconteceu. E realmente vale a pena ler. Mas o ponto que eu realmente destacaria é que Ucrânia e Geórgia foram longe demais. Isso é bem ao lado da Rússia. Isso está no contexto da completa desestabilização do quadro nuclear. Isso está no contexto dos Estados Unidos instalando sistemas de mísseis nas fronteiras da Rússia. Se você ouvir o presidente Putin ao longo dos anos, provavelmente a principal coisa, se você ouvir com atenção que ele está preocupado, é com mísseis a 7 minutos de Moscou. O que é um ataque de decapitação? E isso é muito real. Os Estados não apenas surtariam, mas surtaram quando isso aconteceu no hemisfério ocidental. Então, é a crise dos mísseis de Cuba ao contrário. E felizmente Nikita Khrushchev não se levantou e disse política de portas abertas do Pacto de Varsóvia. Podemos ir aonde quisermos. Cuba nos pediu. Não é da conta da América. O que Khrushchev disse foi, meu Deus, não queremos guerra. Vamos encerrar esta crise. Ambos recuamos. Foi isso que Khrushchev e Kennedy decidiram no final. Então esta é a consequência real. A Rússia até engoliu, com muita dor, os estados bálticos, Romênia, Bulgária, Eslováquia e Eslovênia. É a Ucrânia e a Geórgia. E é por causa da geografia. É por causa de Lord Palmerston. É por causa da Primeira Guerra da Crimeia. É por causa dos sistemas de mísseis que esta é a essência do porquê houve esta guerra. Thank you very much, Professor Sachs, for coming. Muito obrigado, professor Sachs, por ter vindo. Você mencionou que a União Europeia precisa formular sua própria política externa. No passado, a Aliança Franco-Alemã foi um grande impulsionador dessas políticas. Agora, com a guerra na Ucrânia, pode-se argumentar que isso sofreu uma ruptura. Você acha que no futuro, quando a União Europeia for formular essa nova política externa, eles estarão novamente na linha de frente? Ou deveriam ser outros países ou outros blocos tentando fazer essa mudança? Muito obrigado.
trying to make that change. Thank you very much. Oh, é difícil. É difícil porque, claro, você ainda não tem uma constituição para a Europa que realmente sustente uma política externa europeia. E não pode ser por unanimidade. Tem que haver uma estrutura na qual a Europa possa falar como Europa, mesmo com alguma dissidência, mas com uma política europeia. Não quero simplificar demais como chegar lá exatamente, mas mesmo com as estruturas que você tem, poderia fazer muito melhor negociando diretamente. A primeira regra é que seus diplomatas devem ser diplomatas, não secretários de guerra. Diplomats should be diplomats, not secretaries of war. Honestly, that would go halfway, at least, to... Honestamente, isso iria pelo menos até a metade do caminho para onde você quer ir. Um diplomata é um tipo de talento muito especial. Um diplomata é treinado para sentar-se com o outro lado e ouvir, apertar as mãos, sorrir e ser agradável. É muito difícil, é uma habilidade, é treinamento, é uma profissão, não é um jogo. Você precisa desse tipo de diplomacia. Lamento que não estejamos ouvindo nada assim. Vou apenas fazer algumas reclamações. Primeiro, a Europa não é a OTAN. Como eu disse, achei que Stoltenberg era o pior, mas eu estava errado. Só fica pior. Alguém na OTAN poderia parar de falar, pelo amor de Deus, sobre mais guerra. For God's sake, about more war. And could NATO stop speaking for Europe? E a OTAN poderia parar de falar pela Europa. E a Europa parar de pensar que é a OTAN. Este é o primeiro ponto absoluto. Em segundo lugar, desculpe, mas seus vice-presidentes de alto representante precisam se tornar diplomatas. Diplomacia significa ir a Moscou, convidar seu homólogo russo aqui e discutir. Isso não aconteceu até agora. Então este é realmente o meu ponto. Agora acredito que a Europa deve se tornar mais integrada e mais unificada nos próximos anos. Sou um forte defensor da subsidiariedade. Então estávamos discutindo, não acho que a política habitacional seja realmente a prioridade da Europa. Muito obrigado. Housing policy is really Europe's main issue. I think this can be handled at the local level or at the national level. I don't see it as a European issue, but I don't see foreign policy as being a 27-country issue. I see it being as a European issue. And I see security being at a European level. E vejo a segurança sendo em um nível europeu. Então acho que as coisas precisam ser reajustadas. Mas eu gostaria de ver mais Europa para questões verdadeiramente europeias e talvez menos Europa para coisas que são propriamente subsidiárias à Europa em nível nacional e local. E espero que tal evolução possa ocorrer. Você sabe, quando o mundo fala sobre grandes potências agora, eles falam sobre os EDUSA, Rússia e China. Eu incluo a Índia e realmente quero incluir a Europa. Também quero muito incluir a África como uma União Africana e quero que isso aconteça. Mas você vai notar que na lista a Europa não aparece agora. E isso é porque não há uma política externa europeia. Okay. Muito obrigado, e muito obrigado, professor, por este discurso muito corajoso e claro que você fez. Sou um eurodeputado de Luxemburgo. Minha pergunta é a seguinte: quais são as consequências a longo prazo desta guerra perdida? Perdemos a guerra. Agora temos um futuro incerto para a OTAN. Temos também, claramente, como você mencionou, a marginalização da Europa. Temos um fortalecimento dos países do BRICS que podem ser rivais em muitos aspectos. Então, haverá um futuro para um Ocidente coletivo nos próximos 20 ou 30 anos. Eu não acredito que exista um Ocidente coletivo. Acredito que existem os Estados Unidos e a Europa que em algumas áreas têm interesses paralelos e em muitas áreas não têm interesses paralelos. Quero que a Europa lidere o desenvolvimento sustentável, a transformação climática, a decência global.
Acredito que se o mundo se parecesse mais com a Europa, seria um mundo mais feliz, mais pacífico e mais seguro. E com mais longevidade e melhor alimentação, aliás. Mas só estou dizendo. De qualquer forma, a Europa tem uma vocação que é bastante diferente da tradição americana e, francamente, da tradição anglo-saxônica, porque foram 200 anos de hegemonia anglo-saxônica ou hegemonia aspiracional. Os britânicos ainda acreditam que comandam o mundo. É incrível o que a nostalgia significa. Eles nem param. Na verdade, é quase como um esquete do Monty Python. It's almost like a Monty Python skit, actually. But in any event, Mas de qualquer forma, onde eu estava? Estou pensando em Monty Python, quando o cavaleiro tem todos os seus membros cortados e diz: está tudo bem, estou vitorioso. Isso é a Grã-Bretanha, infelizmente. E é realmente terrível. Então não, eu não acredito no Ocidente coletivo. Eu não acredito no Sul global. Eu não acredito em... Todas essas geografias nem fazem sentido, porque na verdade, você sabe, eu olho muito para mapas, e o Sul global está principalmente no norte, e o Ocidente nem é oeste. Então eu nem entendo do que se trata isso. Eu acredito que poderíamos estar em uma verdadeira era de abundância se colocássemos nossas cabeças no lugar. Estamos no maior avanço tecnológico da história humana. É realmente incrível o que pode ser feito agora. Você sabe, eu me maravilho com o fato de que alguém que não sabe nada de química ganhou o Prêmio Nobel de Química porque é muito bom em redes neurais profundas. Um gênio, Demis Hassabis. Demis Hassabis. They figured out protein folding. Eles descobriram o dobramento de proteínas, que gerações de bioquímicos passaram suas vidas inteiras tentando entender. E agora a DeepMind descobriu como fazer isso, você sabe, com milhares de proteínas. Temos amigos que passaram suas vidas inteiras em uma proteína, amigos brilhantes. E agora veja o que podemos fazer. O mesmo vale para a energia renovável. Como todos sabem, os preços caíram mais de 2 ordens de magnitude. Os custos. Poderíamos transformar o planeta. Poderíamos proteger o sistema climático. Poderíamos proteger a biodiversidade. Poderíamos garantir que toda criança receba uma boa educação. Poderíamos fazer tantas coisas maravilhosas agora. E então, o que precisamos para fazer isso? Na minha opinião, precisamos de paz, mais importante. E meu ponto básico é que não há razões profundas para conflitos em lugar nenhum. Todo conflito que estudo é apenas um erro. Não estamos lutando por Lebensraum. Essa ideia, que veio de Malthus e se tornou uma ideia nazista, sempre esteve errada. Foi um erro intelectual fundamental. Um erro intelectual, aliás, porque cientistas de destaque adotaram a ideia de que tínhamos guerras raciais, guerras nacionais e guerras de sobrevivência, porque não temos o suficiente no planeta. Como economista, posso dizer que temos o suficiente no planeta para o desenvolvimento de todos. O suficiente. Não estamos em conflito com a China, não estamos em conflito com a Rússia. Se nos acalmarmos, se você perguntar sobre o longo prazo é muito bom. Obrigado. The long term is very good, thank you. The long term, if we don't blow ourselves up. A longo prazo, se não nos destruirmos, é muito bom. E é isso que devemos almejar, uma visão compartilhada positiva sobre o direito internacional. Por causa da nossa tecnologia, as coisas operam agora em escala regional. Antes eram vilarejos, depois eram pequenas áreas, depois foi a unificação de países. Agora é regional. Isso não é apenas porque as regiões são maravilhosas. É porque as realidades tecnológicas subjacentes dizem que a Europa deve ser uma área integrada por transporte, por trem rápido, por digital. E assim está a Europa. A política segue as realidades tecnológicas em uma medida muito importante. Estamos em um mundo de regiões agora. Então a Europa deve ser a Europa com subsidiariedade. Europe should be Europe with subsidiarity. Don't lose all of the wonderful. Não perca todos os maravilhosos elementos nacionais e locais. Mas a Europa deve ser Europa. Então o lado bom é, eu quero que a Europa tenha diplomacia, por exemplo, com a ASEAN. Eu passo muito tempo com os países da ASEAN. O Acordo Verde da UE é uma ideia maravilhosa.
Eu disse há muitos anos, ok, para os líderes da ASEAN, façam um acordo verde da ASEAN e depois conversem com os europeus para que vocês tenham esse relacionamento maravilhoso. Comércio, investimento, tecnologia. Então, no ano passado, eles anunciaram um acordo verde da ASEAN. O que a Europa fez a respeito? Nada. Ficamos na guerra da Ucrânia. Obrigado, sem interesse. Então, esse é o meu ponto. As perspectivas são muito positivas se construirmos a paz. If we construct the peace. Porque temos que ir. Continuo recebendo mensagens de que devo sair da sala. Algo muito breve? Sim. Muito obrigado pela palestra. Eu queria perguntar, você acha que uma saída para o conflito é algum tipo de estilo de finlandização? E também, é assim que você gostaria de ver, por exemplo, o processo de política externa da Finlândia e da Suécia? Desculpe, você acha que uma saída para o conflito é algum tipo de estilo de finlandização? E é isso que você gostaria de ver na política externa da Suécia e da Finlândia como exemplo? Tipo, em vez de se tornarem membros da OTAN, é assim que você gostaria de ver esses países lidarem com a política externa? E você acha que esses países que fazem fronteira com a Rússia deveriam simplesmente sucumbir ao seu destino? Que, ok, não podemos provocar a Rússia, como se fosse assim que temos que viver. Very good. Excellent question. Excelente pergunta. E deixe-me apenas relatar uma parte sobre a finlandização. A finlandização colocou a Finlândia em primeiro lugar no relatório mundial da felicidade, ano após ano. Rica, bem-sucedida, feliz e segura. Isso foi antes da OTAN. Então a finlandização foi uma coisa maravilhosa, número 1 no mundo. Quando Suécia, Finlândia e Áustria eram neutras. Bravo, inteligente. Quando a Ucrânia era neutra e inteligente. Se você tem duas superpotências, mantenha-as um pouco afastadas. Você não precisa estar com o nariz colado uma na outra, especialmente se uma delas, os Estados Unidos, está empurrando seu nariz para dentro da outra. E assim a finlandização, na minha opinião, tem uma conotação muito positiva. O mesmo vale para a austrialização. A Áustria, em 1955, assinou sua neutralidade. O exército soviético saiu. E a Áustria é um lugar maravilhoso, aliás. Absolutamente maravilhoso. E isso é ciência básica. Como evitar conflitos. Se os Estados Unidos tivessem algum senso, teriam deixado esses países como um espaço neutro entre o exército dos Estados Unidos e a Rússia. Mas foi aí que os Estados Unidos perderam. Muito obrigado. Deixe-me. Eu só quero terminar com um apelo. Acho que ambos concordamos que a guerra terminará dentro de 1 ou 2 meses. Isso significa que a luta terminará. Não significa que teremos paz na Europa. A paz na Europa tem que ser alcançada por nós, pelos europeus, não por um presidente dos Estados Unidos. Temos que criar essa paz, e isso inclui a Europa, que obviamente inclui Belarus, Rússia e todos esses outros países. Então temos que fazer algo. Estamos aqui no parlamento. Como parlamentares, representamos o povo. Somos instituição democraticamente legítima na União Europeia. Talvez devêssemos ter nos tornado um pouco mais proativos em tentar avançar com este processo de paz, ultrapassando as linhas partidárias. Eu acho, não sei quantos partidos realmente existem aqui, mas podemos conversar uns com os outros sem dizer: ah, você é deste partido, você é daquele partido. Acho que realmente temos que nos concentrar. Se nós aqui não pudermos tomar mais iniciativa do parlamento em relação à comissão, dizendo: estamos representando o povo, não vocês, estamos representando o povo, e essas pessoas na Europa querem paz, e é para lá que devemos ir. Então talvez este seja o começo de um. Nós vamos, todo mês, organizar com meus colegas a mesma coisa aqui, sobre diferentes tópicos relacionados a essa questão, e esperamos que isso leve a uma discussão diferente do que temos no plenário, onde basicamente não temos uma discussão. Queremos ter uma discussão entre partidos e convidar pessoas de outros partidos políticos. Não mordemos ninguém. Vamos discutir isso. No final, todos queremos a mesma paz para a próxima geração.
E eu tenho muitos filhos e netos, assim como você, e é disso que precisamos. Certo. Muito obrigado, professor. And that's what we need. Okay, thank you very much, Professor Sachs.